Lance FM Formosa. Lance FM, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer feliz. Quem tem lance tem tudo. Estamos de volta, bom dia para você. Falar aqui especialmente da turma do Pneus Goianão, se Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor, o Zé Rosa, os compadres não perdem negócio mesmo. Pneu 756513, 756514 a partir de 240, aro 15 a partir de 250, correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freios e amortecedores. 3631-3088. 998-31-7045, Avenida Ferroviária, número 40, próximo ao EG. Fale com o Igor e o Zé Rosa. Os compadres não perdem negócio mesmo. 8 horas, mais 16 minutos. 8h16 está chegando. Café com notícia e a entrevista do dia. Estamos recebendo por aqui o professor Fábio Santa Cruz, que é bastante conhecido nosso, respeitadíssimo aqui, principalmente pela a comunidade literária, de cultura da nossa cidade, é um entusiasta, certo? Tem a nossa UEG tradicionalíssima aqui, né? De Goiás, Unidade Formosa, e ele apresenta para a sociedade, e a partir de agora eu tenho vários exemplares aqui nas mãos, para lhe ofertar. Formosa, 180 anos, hoje são 13, daqui a 18 dias, que o mês é 31, não é isso? Então daqui a 18 dias nós vamos ter aqui o aniversário da nossa gloriosa Formosa. Formosa dos Couros, Arraiá dos Couros. Formosa, que hoje é uma cidade importante e pujante, mas que já foi um vilarejo, você sabia? Já foi abrigo para meu avô, por exemplo. Meu avô, Pedro Monteiro, vinha da região da Estrada de Ferro, em Pameri, Campo Alegre, Ouvidor, trazia os suplementos e os produtos de carro de boi. Meu avô era carreteiro. Meu avô e meu tio Anísio Peruca, eles gastavam 6 meses para vir da região da Estrada de Ferro e voltar até aqui Formosa, onde eles se hospedavam no Arraiá dos Couros. Certo? Isso, meu finado avô Pedro Monteiro, Pedro 300, naquela região ali, era conhecidíssimo, meu tio Anísio, porque vinha para o vilarejo, então, Formosa, né? E ali surgiu, quem diria que nós, a nossa descendência, um dia estaríamos nessa cidade, ouvindo as histórias da minha avó, falando, vó Maria, que meu avô e meu tio estavam aí nessas andanças da vida, transportando principalmente arroz e sal. Por isso que a gente tem aquela expressão, deixa eu ensinar um pouco para você, que quer casar, come um saco de sal. Mas não é esse saquinho que hoje você compra nas prateleiras dos supermercados, não. O saco de sal que meu avô e meu tio carregava no carro de boi, certo? Era aquele saco de 50 litros, de 100 litros, certo? E ali chegava nos armazéns, nos vilarejos, e vendia e trocava por alimento, por soja, por comida, por carne, por carneiro, enfim, por ovelhas. É uma história bonita dos nossos descendentes. Mas, professor, esse livro, bom dia, bem-vindo, muito obrigado por lançá-lo e apresentá-lo à comunidade. E eu tenho exemplares aqui, viu? Natália, a partir de agora, quem pedir aí, você pode ofertar gratuitamente. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é ótimo começar uma conversa sobre a história de Formosa com uma aula de história como essa que você deu, essa é a verdadeira história raiz de Formosa, né? Dos tropeiros, do início da cidade. Formosa começou como um arraial, chamava-se Arraial dos Couros, e na legislação da época, quando um arraial crescia o suficiente, se transformava razoavelmente desenvolvido, ele ganhava o direito de ter a sua própria Câmara Municipal. É nesse momento em que ele deixa de ser arraial e passa a ser vila. Funda a sua Câmara Municipal, que é o que dá autonomia política à cidade. Então, Formosa era um arraial de Lusiânia. Formosa era um distrito da vila de Santa Luzia, que era o primeiro nome de Lusiânia.
Em 1843, então a gente vai comemorar 180 anos daqui a alguns dias, o Arraial dos Couros se transforma em Vila Formosa da Imperatriz, com a sua própria Câmara Municipal eleita pelos habitantes locais. O nome era Formosa da Imperatriz em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, que se casou com Dom Pedro II naquele ano de emancipação de Formosa, 1843. E depois, alguns anos depois, em 1877, a vila se desenvolveu um pouco mais e passou ao status de cidade, que é até hoje, cidade de Formosa. Nunca houve uma lei para abolir o Imperatriz, isso aí foi o uso que transformou Formosa da Imperatriz em Formosa, e até hoje ela é uma cidade autônoma com a sua Câmara Municipal eleita, depois ganhou o direito de eleger o próprio governo também, e assim a cidade foi desenvolvendo, felizmente, porque se eu tivesse que comer um saco de sal de 50 litros para casa, seria um problema sério. Ele estava solteiro. Desse livro do senhor aqui, eu adoro sempre, eu não sei se foi nesse ou em outro, é claro que não foi nesse, porque eu li, mas aqui, né, quando o senhor diz, quando íamos para o colégio ao grupo escolar, íamos respirando o perfume das flores pela manhã. São tantas as recordações agradáveis. Vejo a beleza dos tucanos comendo mamão no topo de árvore, enfiando o bico dentro da própria fruta. As araras, os periquitos, as maritacas, os papagaios, falando e voando em bando à tardinha para a Lagoa Feia e a Mata da Bica. Tem um livro que o senhor esmiuça a história também aqui das nossas nascentes, da Lagoa Feia, que é muito importante. Nesse que o senhor traz aqui é muito bacana. Mas deixa eu deixar o professor Maurício e Divinim falar, porque eles estão querendo perguntar para o senhor. Professor Maurício Marques de Figueiredo. Seja bem-vindo, professor Fábio. Que maravilha chegar a 180 anos de muita história, né? E o senhor, como coordenador setorial aí do curso de História da UEG, a gente fica muito feliz, né, de estar recebendo e esse material aqui, né, muito bacana de comemoração aos 180 anos. O que mais lhe chama a atenção em toda essa história, né? O que mais lhe chama a atenção em todo esse material que o senhor traz para a gente aqui, bota a disponibilidade e à disposição da população formosense? Então, veja só, esse material é uma coletânea, né? É um panorama de textos e trechos de falas históricas da cidade de Formosa. Então, aí você vai encontrar pedaços de leis, manifestações literárias, manifestações jornalísticas. Tem um trecho de um jornal do Rio de Janeiro que dizia que, graças ao intendente Francisco Hugo Lobo, o Globo, que é hoje o nome de um dos maiores colégios da cidade, a cidade de Formosa era uma das que mais se desenvolvia em Goiás, isso no ano de 1920. Esse trecho que o Fábio leu, da Olinda Rocha Lobo, nos mostra a cidade bosque, né? A cidade jardim, que é Formosa, em que a gente podia andar pela cidade sentindo o cheiro das flores e que a gente via os papagaios comendo mamão. Ainda hoje você consegue ver, lá na UEG, onde eu trabalho, é comum ver de manhã cedinho os tucanos, eles passam por lá, pousam nas árvores, você pode apreciar isso. E aí eu fico com a impressão de que Formosa está diante de um desafio, que é de manter as belezas e o aspecto sadio dessa cidade-bosque, cidade-jardim, mas sem perder a oportunidade de avançar, se tornar uma cidade contemporânea. E vocês aqui, na Lance, vocês fazem um debate crítico, contemporâneo, moderno. A gente quer isso para a cidade, mas sem perder tudo de bom que a cidade-bosque, a cidade-jardim tem. Se a gente conseguir vencer esse desafio sem degradar a cidade, mas também sem mantê-la ancorada num passado idealizado, a gente vai ser um sucesso como cidade. Pois bem, 8h25, o José Camilo pede que o senhor autografe, que ele vai vir buscar aqui, ó, o ouvinte José Camilo. Tá aqui com a gente aqui. O professor Charles Feitosa tá dizendo, mande um grande abraço pro professor Fábio, grande professor de nossa UEG. Divininho Ramos, ilustre visita nessa manhã. Ilustre, né? Bom dia, professor Santa Cruz, é um prazer falar com o senhor. Formosa, por muito tempo, professor, foi conhecido como Arraial dos Couros, depois Formosa dos Couros. Até hoje, as pessoas mais antigas ainda
eu uso essa denominação às vezes, né, para citar a cidade de Formosa. E o nosso povo mais jovem não sabe o porquê disso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o porquê dessa Formosa dos Couros lá no passado. Era comum, primeiro, Formosa era um ponto de encontro de picadas, ponto de encontro de trilhas. E isso favorecia o comércio, né? Então passavam comerciantes, tropeiros que vinham da Bahia em direção à cidade de Goiás, e também alguns que vinham de São Paulo e Rio de Janeiro. Quer dizer, alguns vinham do Nordeste e outros do Sudeste. Esses que vinham de São Paulo e do Rio de Janeiro passavam numa estação fiscal. É muito conhecida aqui a estação fiscal da Lagoa Feia, que era um ponto de recolhimento de impostos da coroa portuguesa. Mas havia uma outra estação fiscal, chamada Estação dos Arrependidos, mais ao sul, e por lá passavam também tropeiros de São Paulo e Rio de Janeiro. Todo esse pessoal se encontrava aqui em Formosa, e aqui foi surgindo uma série de currais, pousos, locais onde esses tropeiros paravam para descansar e também fazer negociação. E eles ficavam em cabanas que não eram cobertas com palha, e sim com peles de couro. Então você chegava de longe e via aquela comunidade cheia de barracas e via logo de cima os telhados, as coberturas de couro. E aí dizia, chegamos naquele arraial dos couros. Aí ficou marcado. Você quer contar uma história interessante para você? No início, o Arraial dos Couros era mais perto do Itiquira. Chamava-se Arraial de Santo Antônio do Itiquira. Só que houve uma epidemia poderosa lá de febre amarela e eles perceberam que era o local. Aí se transferiram para cá. Alguns podem dizer o seguinte, isso já mostra que a cidade começou errada, teve que mudar de lugar. Pois saiba você, a capital da Argentina, Buenos Aires, mudou de lugar 6 vezes. Formosa seguiu o mesmo caminho. 8h27. Professor, quando que surgiu essa paixão? Porque, assim, além de ser professor, né, surge a paixão do cidadão. O senhor e o professor Maurício, agora há pouco, estavam falando da beleza que está hoje a Mata da Bica, por esse governo atual, né, de ter oportunidade de trazer as crianças para dar uma volta, para brincar, para ver o macaquinho, para... Esses dias, não sei, eu acho de uma imbecilidade, mas cada um é cada um. Esses dias alguém estava apostando que viu uma cobra na Mata da Bica. É um absurdo. Uai, deixa eu falar, aqui é o lugar dela. Quem invadiu fomos nós. Quem invadiu foi nós. Quem fez uma área para caminhar foi nós. Certo? Mas por que eu estou perguntando para o senhor de onde surgiu isso? Esse amor por Formosa, porque a gente sabe que o senhor é nordestino. O senhor não é oriundo daqui, mas conhece e apresenta essa Formosa mais do que muitos que são nascidos e criados aqui. Gostaria que o senhor falasse um pouco. Eu sou de Recife e tenho laços com a minha terra ainda, mas eu também já sou formosense, acho que já posso dizer. Primeiro porque eu casei com uma formosense. Minha esposa é nascida, criada na cidade, sempre viveu aqui. E minha filha nasceu aqui, estudou no Colégio Pinóquio, estudou no mesmo colégio que a mãe. Hoje está no Colégio Sagrados Corações, a quem eu sou muito grato pela formação que dá a minha filha. Então, se eu sou esposo de formosense, pai de formosense, vivo em Formosa há 16 anos. O senhor não tem o título ainda de cidadão formosense? Não, ainda não. Então só vai ter esse ano ainda. Tenho certeza que tem algum vereador, né, Divininho, que está nos ouvindo agora que vai presentear, porque o senhor merece. Olha só. Conhece a nossa história. Trabalho em Formosa formando professores desde 2004. Já trabalhei no Colégio Visão, sou muito amigo do Zé Luiz e família. Trabalho na UEG há muitos anos, fiz muitos amigos aqui. Então, eu naturalmente me interessei pela história de Goiás e também, obviamente, vivendo aqui pela história de Formosa. E foi bom quando eu comecei a encontrar as fontes, o material, o documento histórico de Formosa. Na biblioteca da UEG tem material. E também posso citar aqui Fique à vontade, aqui é sem censura. Tem um memorialista nessa cidade chamado professor Samuel. O professor Samuel, ele se dedica muito a recuperar a herança histórica de Formosa. Ele é um sujeito que eu respeito muito. Eu também. Fantástico, professor Samuel. Esteve há muitos anos à frente da Secretaria de Cultura, conhece. Isso. É porque atualmente, professor, 8h30, a turma que está aí hoje na gestão, a turma aí da gestão do Gustavo, eles acham que só eles que revolucionaram a rádio. Eu tive o desprazer de ouvir essa semana a secretária Pamela Miranda, tem até um áudio aí dela aí, numa entrevista na Rádio Terra, falar que o turismo começou agora, na gestão do Gustavo Marques. Ela desmerece no áudio e na entrevista lá na Rádio Terra todo mundo que o senhor está falando aí.
Todo mundo. Quer dizer que a Pamela Miranda criou Itiquira. Criou Lagoa Feia. Essa história que eu estou contando aí de 1890, do meu avô, do meu tio, ela não existiu. Vera Colpo, Antônio Pimentel, que estiveram ali, Gesiel, Léo dos Coros, Dona Rosana, certo? Ninguém que passou pela secretaria fez nada. Tem o áudio da secretária aí falando numa entrevista. É de você desmerecer a história de todo mundo. O trabalho de todo mundo. Então esse pessoal que está aí hoje, parte aí que mexe com cultura, quando o senhor fala do professor Samuel, Argentina Martins já esteve à frente da Secretaria de Turismo, de Cultura, certo? Pessoas que fizeram parte. O meu amigo Enedino foi um dos baitas secretários que tivemos aqui de turismo da cidade. Então você não pode desmerecer. O trabalho que o senhor faz e que o senhor traz pra gente aqui é muito importante, porque ele valoriza o passado, fala de hoje e a gente pensa no futuro. Certo? Quando você vê uma secretária de Turismo e Cultura, com todo o respeito que tenho pela Pamela, ela ir num programa de rádio e falar que não existia o turismo antes em Formosa, é você jogar 180 anos para trás. No meu entendimento. Talvez eu estou falando aqui num bate-papo com o senhor, para que o senhor, que é autoridade no assunto, possa me corrigir ou não. E até quebrar o paradigma da minha mente, que é uma mente tosca. Não, eu concordo com você e acho que é muito importante que quando a gente esteja empenhado em promover algum melhoramento na cidade, a gente faça a devida crítica. Mas ao lado da crítica tem que haver também o reconhecimento de tudo que já foi feito. Eu já fui membro do Conselho Municipal do Turismo. Junto comigo. Junto contigo, é verdade. Lembrei agora. E eu era o representante da OEG, você era do setor produtivo, não é isso? Peraí, só um pouquinho, professor Fábio Santa Cruz. O senhor acaba de ser ofertado. Obrigado, vereador Ciedo Sacolão. Fábio, me passa o contato do professor Fábio Santa Cruz. Eu quero conversar com ele, aprender sobre a nossa linda Formosa. E eu, enquanto vereador, quero ofertar de público o título de cidadão formosense para o professor Fábio Santa Cruz. Vereador Ciedo Sacolão. Ficou emocionado, hein? O senhor ficou emocionado. Que maravilha. Se você estiver perto da rádio aqui, passa aqui agora. Vem tomar um café com a gente. Muito obrigado, viu, vereador? Muito obrigado mesmo. O Enedino Vieira está falando, Fábio, é um equívoco na fala da secretária falar que nunca houve história antes na cidade de Formosa. É impressionante. Está aí os ouvintes da lei. Então, dedica para o vereador Ciei também, que ele está vindo buscar e conhecer o senhor. Pode continuar, professor. Eu sei que é o senhor que quer tomar de conta. Vai lá. Não, essa questão da história de Formosa é muito bonita, né? E a gente percebe a dedicação, né, do Samuel, do professor Fábio, né, que é antiga, né? Eu acho que eu e o professor Fábio, a gente já está, né, juntos aí nessa batalha aí há mais de 10 anos, né, que a gente se conheceu lá na Camburi há muito tempo atrás, e o professor Fábio fazia parte ele era representante da UEG, que era a instituição de ensino superior pública, e eu entrei como instituição privada, no caso a Camburi, né? A gente fazia parte desse conselho, quem comandava era a Luciana, né? Luciana, e a gente fazia esse trabalho. Muito esforçada. Peraí, 8h34, o pessoal tá falando assim, não, Fábio, não falou isso não. Então eu vou colocar, porque aqui eu não trago mentira. Vamos ouvir aqui. Presta atenção aqui. Então, se não falou, então, se isso aqui não é falar, tá aqui. Eu vou carregar aqui o vídeo aqui, vamos tocar aqui, porque eu tenho aqui. Paulo Rangel, tá aí, coloca Quais foram as mudanças? Não, isso aqui mudou, foi mudança através da nossa secretaria. O que é que você pode destacar? Fala, não, isso aqui já é um ganho por parte da Secretaria de Turismo. O turismo não existia, né? Não, sequer fazia parte do calendário de turismo não existia. Estadual. Quem realmente, assim, quis apostar no turismo e na cultura foi o prefeito Gustavo Marques. Pamela, pede desculpa pro povo de Formosa. Vai por mim, secretária. Não faz isso, não. O que a senhora falou lá, a senhora acaba com todo mundo aí, viu? O que tem de gente brava com a senhora, disse que dona Vera Couto, quando ouviu isso aqui em Itamar Barreto, eles choraram.
Quem tá mais construindo que tá construindo, a usina que tá construindo. A história que Dona Vera Couto tem nessa cidade. E a senhora secretária Pamela Miranda vai num programa de rádio e fala que o turismo não existia, debocha do povo. A senhora merece fazer uma nota de pedido de desculpa. Ou eu tô errado, Divininho Ramos? O senhor que foi vereador de 3 mandatos também. Foi ela que colocou a água no Itiquira. Cara, eu tô aqui rindo sozinho. Realmente foi uma infelicidade muito grande o que ela falou aí, porque nós temos grandes nomes, né, na cidade, de pessoas que ajudaram na evolução do turismo aqui na nossa cidade, né? E isso foi citado aí, né? O próprio Léo do museu, o professor, a Dona Vera Couto, que foi secretária no governo de Itamar Barreto, que fez muito pela cultura, né? Resgatou muitas coisas da cultura antiga aí da cidade, né? E é hoje uma grande personalidade aí da Folia da Roça, inclusive, né? Que faz parte da nossa cultura também. Tá? Quero parabenizar aí o professor Santa Cruz pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui e a todos, né, que passaram pela secretaria. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para a gente ser sucesso, a gestão do prefeito Gustavo é muito boa, em vista de muitas que estiveram ao longo dos anos, mas você não precisa de desmerecer. É igual nós aqui do rádio, certo? Quem não lembra aqui do saudoso Manuel Alves? Quem não lembra de Albino Pereira? Quem não lembra de J. Souza, a maior voz que essa Formosa já produziu? Nós temos o compadre Juarez, que é oriundo de Formosa, é audiência há 40 anos em Brasília. Nós temos Marcos Vinícius, que hoje está fora do rádio, mas é um dos maiores comunicadores de todos os tempos. Tem o Otaviano, que está lá na Rádio 92. Quantos anos o Otaviano está carregando aquele Cidade Livre nas costas? Ele está de férias agora, está fazendo uma falta para o rádio. Temos o professor Paulo de Tarso, com seus conhecimentos, o Paulinho MPB, certo? Então, assim, a gente tem muita gente boa hoje no rádio, mas tem muita gente que passou, que fez a diferença. José Martins Negrão, na caneta, na escrita, não tem ninguém na história de Formosa que chega aos pés de José Martins Negrão, certo? Então a gente tem que parar de desmerecer. Eu vejo, né? Talvez vocês pensem, você tem alguma coisa contra a Pâmela. Não, pelo contrário. Agora, o legado que ela vai deixar, quem vai falar é a história, não pode ser. A gestão do prefeito Gustavo, eu mandei esse áudio pro Arthur, o Arthur e a Rede Garfo, o pessoal do Contur ficou, certo? Gente, vocês lembram da Luciana, do Itiquira, do Zé Carlos? Eles carregaram esse Contur aqui por mais de 20 anos. Tiveram os benefícios da cachoeira? Tiveram, mas carregaram. Você não pode desmerecer. O professor Fábio Santa Cruz está aqui nessa manhã dando uma aula pra gente. O que é Formosa? O que é a história de Formosa? Aí você ir num programa de rádio e falar uma secretária de turismo, de cultura, que não existia turismo na cidade de Formosa antes, eu, sinceramente, eu fiquei assim, sem entender, certo? Eu penso que a gente tem que puxar o saco, mas desse tanto também dói. Você ri, né, Tivininho? Não é pra você rir, não. Professor, 8h38, Maurício, e a pergunta final ao professor Fábio Santa Cruz. Professor, essa história de Formosa, ela tem muito... A gente tem muitos documentos, né, a respeito da história, mas tem muitos espaços nesses documentos. Né? A gente não tem assim um documento ou documentos que façam uma sequência da história. É possível ainda conseguir se escrever ou se reescrever a história de Formosa sem deixar essas lacunas que hoje tem ainda na história? É possível. Isso faz parte do próprio ofício do historiador. Ele nunca vai conseguir lidar com um corpo perfeito de fontes, de documentos primários. Sempre que você entra em contato com os arquivos, os documentos antigos, ele vai encontrar essas lacunas. Mas existem métodos, e isso é o que a gente ensina na universidade, para cobrir esses métodos através de aproximações e interpretações. O que é importante? Hoje, você não precisa mais de espaço físico para ter um arquivo. Esse sempre foi um grande problema. Para ter um arquivo rico, você precisava de um local, botar aquele... Hoje você pode digitalizar tudo. Hoje existem museus e arquivos virtuais. E a gente implora, isso aqui é um pedido que eu faço em nome de todos os profissionais da história, todos aqueles que trabalham com história. Não jogue os documentos fora, arquive, digitalize, porque isso no futuro
vai ser usado pelos profissionais de história e também de outras áreas, como geografia, sociologia, para fazer estudos que tenham aspecto de retrospectiva histórica. Entra aí, vereador, muito seja importante. bem-vindo. Aí, ó, senta aí com a gente aí, ó, que maravilha. O vereador tá no... Rapaz, os vereadores estão tudo chique, vai ter sessão solene aí, ó. Que maravilha, como é bom. Senta aí, vereador Cia. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui, com essa sua áurea. Um beijo pra irmã Sônia. Esses dias eu falei da irmã Sônia, ela passou um áudio pra Adriana, emocionada, chorando, rapaz. Eu fiquei numa felicidade que ela ouviu o nome dela na rádio. Cia, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio, JR, esse ícone do rádio. Não pode esquecer também de você. Eu ouvi você falando dos outros, esquecendo de você, né? Você também tem história aqui no nosso município. Bom dia, professor Maurício. Bom dia, professor Fábio Santa Cruz. Que prazer, meu irmão. Aqui tem história, viu, Tem, Fábio? aí tem. Tava acompanhando. Tô indo lá pro evento lá da CPE, né? Certo. Aí deu aquela... Rapaz, o homem não é daqui de Formosa, é de fora. E, como se diz, quanto tempo tá em Formosa e... Passou da hora, né, Fábio? Passou de homenagear essa pessoa que, para nós aqui, é uma honra, viu, professor, de ter o senhor para contar a história da nossa cidade, que o professor Maurício, que não, ele não é da nossa cidade, sabe muito mais, às vezes, de quem é de Formosa. Cie, ainda bem que o senhor, enquanto vereador, chegou primeiro, veio correndo, porque o vereador Valdson já tá aqui fazendo um cumprimento, falando, ah, não, Cie, eu ia dar o título. Fala para ele que faz nós dois, isso aí eu tenho um prazer de fazer isso com ele aí. Professor Valdson, muito obrigado pela sua fantástica... O Valdson tá na colaboração, né? Eu preciso falar o seguinte, Certo. quando esse material foi feito, eu estava numa reunião, apresentei ele informalmente e o professor Valdson foi o primeiro a se dispor a dar o apoio institucional para a impressão. Por isso o nome dele está, inclusive, na abertura. Mas o professor Valdson, muito correto, me levou até o vereador Marquinhos, que é o presidente da Câmara. E o presidente disse, não, eu vou colaborar também, mas você não coloca meu nome. Certo. Coloca o nome da Câmara. Eu disse, mas o senhor está colaborando, o seu dinheiro podia botar o seu nome. Não, mas eu quero que seja institucional, como um esforço do Poder Legislativo de Formosa. Que maravilha. E eu achei isso muito legal e por isso então, está corretamente aqui como colaboração o professor Valdson, foi o primeiro a apoiar, e o apoio da Câmara Formosa institucionalmente. Essa foi uma decisão do Marquinhos. Que maravilha. Então, pois não, vereador. Vamos fazer o seguinte, não vai ser só eu não, vai ser a Câmara inteira, os 19 vereadores vai te homenagear então, sabendo que tem participação do professor Valdes e do presidente Marquinhos. Pronto. Então não vai ser só eu e nem o professor Valdes, vai ser a Câmara Municipal e não do presidente Marquinhos te homenagear então, com certeza, como cidadão formosense então. Muito bem, e tá chegando, é uma festa muito bonita no mês de novembro, né, professor Maurício? Divininho, o senhor que já foi presidente daquela Casa de Leis, eu quero saber, assim, o veredito, que o senhor tem 3 mandatos, o vereador Valdes é o primeiro, o Cie é o primeiro, o Marquinhos é o primeiro, o senhor tem 3. Vamos, o senhor decide aqui. Um negócio, a filha do Divino estudou na UEG. Isso. Muito ativa, participante do movimento estudantil. Isso. E dialogava muito comigo. Foi por causa dela que eu conheci o Divino, que sempre foi um vereador também ativo, comprometido. Alguns dos meus primeiros debates políticos sobre Formosa foi com o Divino. O senhor sabe que lá, assim, Deus, quando vai botar a gente para nascer, passa uma fila, né? Na fila lá do céu, certo? O Divino passou na fila da bondade e da feiura. Aí a filha dele passou da beleza e da inteligência. E o menino também. Então, assim... Olha, a Mariana tem muita história, assim, com o professor Santa Cruz. Ela é fã de carteirinha desse cara aí. E muito, muito oportuno a presença do vereador Cie aí, né? E disponibilizar toda a casa para homenagear esse professor, porque realmente merece. A Mariana, hoje ela é professora universitária também, é professora de cursos aqui, de vários cursos em Brasília, e eu também fui aluno lá da UEG, professor. Quando o senhor chegou lá, eu já estava saindo, na verdade, né? Eu me formei em 2005, no curso de gestão pública lá, mas eu lembro muito bem da presença do senhor lá e também nós temos histórias já na Câmara de Vereadores, já participei de manifestações que o senhor organizou ali na UEG, né? Muito importante isso aí, senhor lembrado. Eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho, se ainda dá tempo, porque a UEG também faz parte da história de Formosa, né? E ela evoluiu muito de uns tempos para cá e o senhor tem uma participação muito efetiva na evolução da UEG. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa instituição também que é histórica aqui na cidade de Formosa. Fique à vontade, professor. Mas antes, o Enedino Vieira, que foi secretário de Turismo, está dizendo, fala para a Pâmela, Fábio JR, que eu tenho os documentos de quando Formosa foi reconhecida cidade turista no governo Nenê Araújo e que eu tenho toda a documentação, professor Fábio Santa Cruz, para o senhor
que ele tem toda a documentação dessa história que você está contando aí, de quando lá no Itiquira, Encontro do Paranã, depois veio a Avenida Anhanguera, onde é chamada Rua do Crioulo. Que ele tem a documentação, que ele também foi vereador, a turma, os familiares dele. O Enedino Vieira é irmão do vereador Macarrão, né, que teve mandato importante aqui também, e a turma está fazendo o registro aqui nessa manhã. Estou também aqui também com o prefeito Gustavo Marques. Manda um grande abraço ao professor Fábio Santa Cruz. Tem toda a minha admiração, tive o prazer de recebê-lo em meu gabinete. Grande pessoa e grande profissional, merecida a justa homenagem do vereador Cier Valtzo e da Câmara com título de cidadão para o senhor. Isso, o prefeito e a primeira-dama foram apoiadores, estiveram presentes no início desse ano, quando a gente lançou em Formosa. Foi só Goiânia e Formosa e a cidade de Goiás que fizeram o lançamento daquele box. Só Goiânia e Formosa? E Goiânia, Formosa e a cidade de Goiás. Que maravilha. As duas capitais e Formosa. O Arthur da Rede Garfo, da Contur, da Pão de Mel, tá mandando um abraço pro senhor aqui, dizendo que ele se delicia com essas histórias, né? Quem conhece, gosta de Formosa. Aí o Arthur tá perguntando aqui pra Pâmela, quem fez o CAT, Pâmela? Quem fez o parque do Salto do Itiquira? Quem fez as leis do Contur, do Valche? Quem fez o Funtur? Quem está na instalação até hoje? Quem fez as placas hoje de identificação do turismo, de distribuição da nossa cidade? Aquelas abarrãozinha? Quem fez o turismo, Pâmela Miranda? Questiona Arthur aqui da Pão de Mel na manhã. Mexeu com o ego de muita gente. A turma tá falando aqui, o saudoso professor Edson também, baluarte do turismo da nossa cidade com as suas fotos belíssimas. Secretária, faz uma retratação, vai por mim. A senhora foi muito infeliz. 8h47, pois não, professor Fábio Santa Cruz. A UEG, em Formosa, que começou como FECLIS, Faculdade de Educação, Ciências e Letras, e Ilmosa Saad Fayad, nome da autora do hino da cidade. Ela é uma instituição histórica na cidade e a FECLIS foi uma vitória de Formosa sobre Lusiânia, porque havia uma disputa entre Lusiânia e Formosa, onde vai ser instalada essa faculdade. Formosa ganhou essa disputa. Havia um deputado estadual muito ativo na época chamado Juarez Bernardes, e foi ele quem conseguiu, junto ao governo Iris Rezende, trazer para Formosa. Toda a cidade comemorou. E ela realizou sua primeira aula inaugural, quer dizer, iniciou suas atividades acadêmicas em 1986. O nosso livretozinho tem um trecho do discurso do professor Moisés, em que ele dizia que essa faculdade seria um polo de irradiação de saber na região, e a gente está conseguindo fazer isso com o apoio de todos os professores, alunos, apoio do setor de comunicação. As rádios de Formosa sempre divulgaram o vestibular. Eu quero voltar aqui para falar do vestibular, de outros assuntos, e todas as rádios sempre fizeram essa divulgação gratuita. Calma, professor. Só vai autografar um livro pro vereador Cia ali agora. Tá. E eu vou convidar o senhor de público. Agora o nosso diretor está fazendo um convite ali, o Paulo Rangel autorizando. A gente quer que o senhor tenha um quadro aqui, pelo menos a cada 15 dias, sobre a cultura da cidade de Formosa e o turismo. A partir de agora nós estamos convidando o senhor oficialmente, certo? Para que o senhor esteja aqui pelo menos... O senhor vai marcar uma vez por semana, de cada 15 dias, porque os ensinamentos que o senhor está nos trazendo aqui enchem nos ouvidos e os nossos corações de alegria. Nós precisamos desse conhecimento, professor. O nosso diretor Paulo Rangel está fazendo esse convite para o senhor aí agora, ao vivo aqui na Lance. Nossa, quanta honra eu estou vivendo nessa transmissão. Eu não sabia que ia sair de casa para ter tanta manifestação positiva. É um dos dias mais alegres da minha vida aqui na cidade de Formosa. Pois bem, o senhor está convidado. Está convidado mesmo. Né, Divininho? Né, professor Maurício? Com certeza. Vocês aceitam na bancada aqui, professor? Perfeitamente. Graças a Deus. Já é um companheiro de muitos anos, vai continuar. Pois bem, então o senhor vai definir o dia, a data que o senhor vai vir aqui uma vez por semana, a cada 15 dias, certo? Para o senhor divulgar para a gente. O conhecimento, Jesus Cristo já nos ensinava, ele é para compartilhar. O conhecimento é isso, né? Você adquire para compartilhar, para fazer o bem. E o senhor é uma pessoa muito merecedora. Vereador Cier, tá aí o livro na sua mão. Rapaz, que coisa, eu li aqui, eu vou ter essa honra e o privilégio de ler aqui. Esse é meu mundo encantado e sou tão grato por ele existir. Quem quiser ser feliz, está convidado a arrumar a mala e vir para Formosa. Esse é meu mundo encantado, onde o cerrado é o espelho do céu. Deus fez a terra
com suas próprias mãos e desenhou Formosa a pincel. Oh, que maravilha. Maximiliano. Essa é a música do Maximiliano que ele fez em homenagem a Formosa. Chega mais perto do microfone aí, professor. Essa é a letra da música que o Maximiliano fez em homenagem a Formosa no Festival da Canção aqui de Formosa em 2011. Ué, mas 2011 tinha turismo aqui? Tinha cultura? Ou já tinha a Pamela? Ele tá super orgulhoso de ter esse poema dele no material, vai participar. No dia 7 de agosto a gente vai fazer um evento no campus, eu convido todos vocês, dia 7 de agosto, que é o primeiro dia de retorno às aulas depois das nossas férias, e o Max está super feliz, e é um verso lindíssimo, uma música lindíssima. Esse é o meu mundo encantado, onde o cerrado é o espelho do céu. Deus fez a terra com suas próprias mãos e desenhou Formosa a pincel. É muito bonito. Professor, o senhor tem noção do nível que está hoje o nosso programa? Porque para Paulinho é o homem mais emburrado do mundo. Tudo que fala aqui, até nós ele critica. Meu ex-aluno. Pelo convidar o senhor aqui para vir para a bancada é alguma coisa extraordinária. Vereador Cia, muito obrigado pela sua participação. Então tá feito o convite, tá aceito o título de cidadão agora em novembro. Vereador Cia, vereador Valdo, a Câmara Municipal. Vereador, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui, o senhor sabe disso, né? O senhor é meu amigo. Obrigado, Fábio, e quero trazer um abraço da irmã Sônia, minha esposa, minha amada que ela irmã. tem um respeito tão grande pela sua esposa, um carinho, verdade. e pela essa família sua. Verdade. Professor, tá feito o convite, eu não quero ficar com essa felicidade sozinho, não. Os meus 19 pares, amigos, vereadores, vai fazer parte também dessa felicidade. No final do ano, o senhor vai ser homenageado em nome da Câmara de Vereadores e do presidente Marquinhos. Convite aceito, é uma honra, uma alegria inenarrável, porque depois de chegar aqui há 19 anos, né, como professor da UEG e residindo aqui na cidade, pai de uma menina nascida no Hospital São Camilo, esposo de uma formosense raiz, moradora do setor ferroviário. Olha aí, mais história. Como é que a cidade não tem estrada de ferro, mas tem um setor ferroviário? Eu vou contar essa história depois. Tá certo. Só preciso sentar o pessoal do Cultura e do Turismo lá e contar uma coisa pra eles. Pra eles falar uma barbárie dessa no programa de rádio. Quando eu ouvi, meu coração, sabe, parece que enfiou a faca, assim, sangrou. Porque eu sou amante, entusiasta do turismo. Vocês me conhecem. Sabe, todo mundo pensa que a minha paixão é comunicação? Não. Esse é meu meio de sobrevida. Sobrevida, de pagar minhas contas. A minha paixão é o turismo. Quando eu vou nessa cidade, por exemplo, eu vou em Alto Paraíso, eu vou em João Pessoa, eu vou em Caldas Novas, cara, eu deliro. Eu penso que o turismo é bom demais. Fábio vai no Itiquira quase todo final de semana. Sério, o senhor acredita que eu levanto domingo, vou lá no Itiquira, faço a minha oração naquela cachoeira? Não que lá tenha mais poder, porque o poder é a fé, certo? Mas é um lugar tão maravilhoso, certo? Eu desço ali para aquela lagoa, eu fico vendo. Cara, é impressionante. Professor Fábio Santa Cruz, muito obrigado. Então o senhor combina aí pro nosso quadro. Fala de mim. Oi. Antes de você despedir do professor Santa Cruz, eu quero dizer a ele que para ele deixar o autógrafo dele no meu livro aí também, tá? Tá, vou deixar. Isso, então tá certo. Dá já. Professor Maurício, obrigado. 8h53, está na hora aí. Tá aqui, ó. Ganhei, ó. Fábio Santa Cruz, ao amigo José Camilo. Zé Camilo, pode vir. Zé Camilo tá aí? Já pode vir. Entra aqui, Zé Camilo. Vem cá, rapaz. O que é isso? Faz favor. O que é? Você também quer um, Paulinho? Ele já pegou o dele autografado? Não, é o autografado. Passa pra ele aí, professor. Aí. Troca aí, ó. Esse é o. Aí, Zé Camilo, nosso ouvinte, vem buscar. Tá certo, então. Esse é o professor Fábio. Não é pra beijar e abraçar ele, não. Chega. Tá bom também. Tchau, Figueiredo. Um grande abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom. Tá assinando o seu aqui, Divininho. Tchau. Oi. Deixa eu falar da Pijama Cia antes de eu sair, Fábio. Vai lá. Pijama Cia que vende e aluga fantasias e roupas, né, específicas para festas, né? Festa junina, se você ainda vai participar aí, você pode ir lá e alugar a sua roupa, ao invés de comprar. Fica ali na Rua Olímpio Jacinto, número 897, e o telefone lá é o 3631-9355, né? Agradecer aí a Marisete, o Mário Nunes, são os proprietários lá da loja, e mandar um grande abraço a todos os funcionários lá, que acompanham o nosso programa todos os dias, tá? E quem acompanha também, me ligou ontem, Fábio, só para falar que ele escuta nosso programa todo dia, é o meu amigo Albertinho, lá da Ipanema Móveis. Um grande abraço a todos lá e estaremos aqui amanhã, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, professor. Obrigado pela essa aula que o senhor deu para nós hoje. Divininho, tá aqui na tela o seu assinado. Pode vir buscar aqui.
Tá certo? Do CIE tá ali também, do vereador. Maravilha. Professor, então até a próxima oportunidade, viu? O Alexandre Borges tá ali, delirando, falando, é mesmo.